Legenda 25. Ascensão e Dissenso. Eleições de 2000. Uma das mais surpreendentes disputas eleitorais do Recife, a campanha de 2000 vai entrar para a história como uma eleição que contrariou todos os prognósticos pré-estabelecidos na época. De um lado, o conceituado jurista, primeiro lugar nas pesquisas, representante de um projeto político até então imbatível, Roberto Magalhães. Do outro, o peão, líder do movimento operário e o deputado estadual mais votado na eleição de 98, João Paulo. O primeiro capítulo dessa história começa a ser escrito um ano antes da eleição, quando o prefeito Roberto Magalhães invade a redação do Jornal do Comércio para tirar satisfação com o jornalista Aurismar Rodrigues. O político ficou contrariado com a nota assinada pelo colunista social. Aurismar publicou um texto sobre o suposto veto do Executivo Municipal a uma obra do artista plástico Francisco Brenan. O então vice-prefeito Raul Henri lembra que tentou alertar pessoas próximas ao prefeito sobre seu comportamento inusitado durante um almoço no Palácio das Princesas. O encontro aconteceu momentos antes da invasão do político à redação do jornal. E ele estava tenso, estava de óculos escuros, e disse a mim que ia ao Jornal do Comércio resolver um assunto. Eu disse que era. Quando ele saiu do palácio, eu liguei para Paulo Oliveira, que acompanhava ele, e liguei para o filho dele, Carlos André, para dizer que ele estava muito tenso e que ia ao Jornal do Comércio. E aí, eles, quando foram, já tinham apoio daquele episódio que está registrado aí. Após o episódio, Roberto Magalhães admitiu o erro e disse que pretende esquecer o fato. Não, eu não me arrependo. Eu reconheço que foi um erro. Foi um grave erro. Mas ali, você sabe que é um homem, quanto tempo? 2 meses levando pancada ou 1 mês? Não me lembro. Ou se deprime, ou vai para a luta. Eu fui para a luta. A definição dos candidatos para a disputa em 2000 teve outro fato conturbado. Com votação expressiva que rendeu o segundo lugar na eleição majoritária do Recife em 1996, o político João Braga foi preterido pelo seu partido, o PSDB, na disputa de 2000. A direção do PSDB preferiu lançar Sérgio Guerra para vice de Roberto Magalhães. Quase 12 anos depois, João Braga não esconde a mágoa por ter sido excluído da disputa. Então, colocaram na cabeça de que lá o lado do Magalhães colocou na cabeça de que se eu fosse candidato, com esse mesmo candidato, não tinha condições de não ir para o segundo turno. Haveria o segundo turno. Era para que retirar minha candidatura. O então vice-prefeito Raul Henri conta que desistiu de compor a chapa majoritária para deixar os aliados à vontade. Os jovens como Roberto Magalhães, sempre foi como PSL, eram aliados do governo Fernando Henrique Cardoso, e o partido Fernando Henrique Cardoso não estava nessa aliança local aqui em Pernambuco. Então havia esse desejo de trazer, e o PSDB trazia para a eleição, tinha que vir ocupando um espaço na chapa majoritária. Sabendo disso, e sabendo que esses assuntos estavam sendo conversados, eu coloquei no meu lugar de discussão. Secretário municipal de habitação na época, Augusto Coutinho explica que Roberto Magalhães pensou em desistir de última hora de compor chapa com o PSDB. Inclusive, está a história que eu disse ao doutor Roberto, estou achando que esse negócio do maracatu está mal ensaiado, essa tirada de Raul, pode ser bom. Não, mas tem que ser, mas vamos fazer um almoço no Palácio. Quando o doutor Roberto chegou e retomou essa conversa, e já foi muito claro no almoço, nem se discutiu muito. Quando o doutor Roberto puxou o assunto, ele disse, Raul Henri abriu mão da vaga para mim e para Roberto juntos aqui. Nós conversamos, já oferecemos ao PSDB, Sérgio Guerra aceitou e não tem discussão sobre isso. Isso é um assunto vencido. Enquanto isso, as oposições discutiam o nome de João Paulo para disputar a prefeitura, mesmo diante da descrença dos seus companheiros de partido. Como todo mundo avaliava que ninguém ganhava Roberto Magalhães era imbatível, aí eu fui candidato, de uma certa forma, para cumprir tabela. Mas eu acreditava na tese que nós poderíamos ganhar a eleição e montamos uma estratégia para ganhar a eleição. O candidato preferencial do PT era Humberto Costa. Se eu fosse candidato, a eleição ia resolver no primeiro turno. Por quê? Porque aí toda a frente popular estaria comigo. Eu tinha uma avaliação que, se a eleição resolvesse no primeiro turno, quem ganharia era Roberto Magalhães, que estava muito na frente. Então eu achei que eu não era o melhor candidato. Talvez a estratégia ideal fosse haver várias candidaturas contra Roberto Magalhães.
O outro nome lançado pela oposição para a disputa foi o de Carlos Wilson, falecido em 2009. Ele foi o candidato escolhido pela coligação do então governador Miguel Arraes e foi adversário mais temido pelos governistas no primeiro turno. A campanha de Calli foi responsável pelo personagem Mané da China, interpretado pelo ator Valmir Chagas, uma sátira ao governo de Roberto Magalhães. Vice na chapa de João Paulo, Luciano Siqueira garante que a estratégia não resultou em mais votos para Carlos Wilson. E a campanha de Carlos Wilson criou essa figura do Modesto Mendes, que era uma beleza, empolgou a cidade. Só que não conseguia voto para Carlos Wilson. Desgastava com o Roberto Magalhães, mas traía a gente viu isso na pesquisa depois. Trazia voto para a gente. A rivalidade entre Carlos Wilson e Roberto Magalhães foi visível durante toda a disputa. A denúncia da campanha de Roberto Magalhães de um suposto calote da campanha de Carlos Wilson para governador em 1998 acirrou os ânimos entre os candidatos. Aliados do senador acreditam que o fato foi determinante para Calli não passar para o segundo turno. O irmão do candidato, André Campos, ressalta que o fato provocou indignação no grupo de Carlos Wilson. Gerou um movimento de raiva. Então vamos embora, o objetivo agora é derrotar o DEM. O PFL de 2000 e o DEM depois. Então esse era o objetivo principal. O pessoal foi para a rua com raiva. O último confronto entre os candidatos se deu em uma carreata na Avenida Boa Viagem. Às vésperas do segundo turno, um embate entre os militantes das duas campanhas deu origem a uma foto histórica. A imagem estampou a capa da Folha de Pernambuco. André Campos relata o conflito. Eu me lembro no final da campanha a gente tinha uma carreata marcada em Boa Viagem, no último domingo da campanha, e o DEM também tinha uma carreata marcada. Nós saímos de lugares diferentes e nós tínhamos autorização para fazer a carreata. Apenas quando nós chegamos na padaria da Avenida Boa Viagem, nós paramos para fazer um mini comício de encerramento. E eu sabia que ia dar problema, porque a carreata de Roberto Magalhães vinha logo após. E aí foi que veio a famosa banana, banana para os militantes do PT que estavam na avenida. Augusto Coutinho lamenta o erro de campanha de Roberto Magalhães. Grave erro qual foi? A gente não tinha um precursor. Vamos dizer, o que é um precursor? Um carro que iria na frente para passar um rádio e dizer parem longe para não haver o confronto. Não havia. O primeiro carro da carreata era o carro do candidato. A gente vinha andando. Quando se deparou com o trio elétrico fechando a avenida, paramos e ficamos no corredor polonês. Com menos de 1% das intenções de voto, Roberto Magalhães vai enfrentar João Paulo no segundo turno. O resultado une todos os pré-candidatos ao petista. André Campos relata como o grupo de Carlos Wilson manifestou apoio a João Paulo. Quando foi anunciado o segundo turno, já no dia seguinte, ou 2 dias depois, nosso escritório era ali na Major Codeceira, na esquina com Mário Melo. E já no primeiro e no segundo dia, João Paulo foi para lá e o nosso grupo estava todo esperando para receber ele e anunciando o apoio ao João Paulo. Os primeiros resultados das pesquisas de intenção de voto para o segundo turno não são nada animadores para o grupo de Roberto Magalhães. João Paulo aparece na frente, causando desânimo na campanha governista. Sentindo a apatia da militância, o governador Jarbas Vasconcelos vai para a linha de frente da campanha. Durante o discurso no comitê do candidato, o governador tira a sua gravata como gesto de comprometimento com a campanha. Um gesto meu no sentido de que era necessário motivar a militância. A militância estava muito na queda de que, tendo prefeitura e governo nas mãos, o trabalho de rua podia ser menor. As pesquisas mostravam muito que precisava de volume de campanha. Essas pesquisas me chamaram a atenção de que era preciso dar uma chamada na militância. E foi aquilo que eu fiz dentro do comitê. Eu fui ao comitê, eu estabeleci um horário para trabalhar, e aí fez aquele gesto de que para trabalhar tem que tirar a gravata, tem que ir para a rua. Exército nas ruas, caos e insegurança no Recife. Estava deflagrada a greve da Polícia Militar às vésperas da votação no segundo turno em outubro. Arraes e PT, greve da polícia nunca mais, eram as frases estampadas em outdoors.
A ofensiva da campanha de Roberto Magalhães serviu como combustível para a greve. Luciano Siqueira relembra que João Paulo se ofereceu para negociar com os policiais. Mais erros também do governo. Além dos erros de campanha, erros do governo. E João Paulo foi avassonado como negociador. Com o fim da apuração, as urnas confirmaram o que no início da campanha parecia impossível. João Paulo vence com uma diferença de pouco mais de 5.000 votos. A vitória não sai da memória de todos os recifenses. João Paulo destaca os instantes finais da campanha. Tinha um componente da emoção, do resultado das lutas, dos boletins que saíram, etc. Foi gerando um caldo, um nível de discussão de muita emoção, de muita disputa, né? Com a conclamação do resultado, né? Então houve uma convocatória lá para o Marco Zero, e a gente esperou encher um pouco mais, e quando chegou lá, parte dos sonhos realizados de governar a cidade. Envolvido com a elaboração de um livro de memórias, Roberto Magalhães volta seus esforços para abordar as histórias que marcaram a disputa. O objetivo é encerrar de vez o capítulo de uma derrota que até hoje deixa marcas. Primeiro que foi uma campanha que eu gostaria de esquecer. Foi uma coisa que eu vou pela última vez na vida escrever sobre isso, que minha mulher acha que eu tenho o dever de escrever no livro que eu estou fazendo. Mas estou com dificuldade de começar a fazer isso.